Essa nossa aula, nós vamos revisar o assunto de equação de segundo grau. Mas, para isso, eu vou fazer uma pequena introdução para vocês já se situarem e verem onde que começa, como começa esse assunto na matemática do povo antigo. Então, ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência. Que povos eram esses? Egípcios, babilônios, gregos, romanos, hindus, árabes e muitos outros. Então, ao longo da história da humanidade, todos esses povos se manifestaram com relação à matemática. A matemática foi evoluindo de acordo com a necessidade que o homem teve de entender o mundo, de resolver problemas do dia a dia. Então ele foi acrescentando novos conceitos. Os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel na construção de áreas da matemática como a álgebra e a geometria. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização que habitou a antiga Mesopotâmia foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse e prosperasse em campos como agricultura, arquitetura e astronomia. E aí, esses conhecimentos eram aplicados em situações desde o cálculo dos dias, meses e anos, até a construção de templos e palácios. Então, vamos vendo que esse povo deixou importantes informações. Entre esses vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos escrito em argila que apresenta o seguinte problema. Quando mede o lado de uma região quadrada, se a área dessa região menos a medida do lado, quanto mede o lado de uma região quadrada, se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870. Então, cria-se aí, então, o primeiro problema matemático, onde tinha uma região quadrada, de lado X, e aí como eles já sabiam, né, que eles, babilônios, foram os que contribuíram também para a geometria. Como eles já sabiam que a área de um quadrado era expressa pela fórmula lado ao quadrado, ou seja, o quadrado do lado, como esse nosso quadrado tinha lado x, a área desse quadrado era x ao quadrado. E o problema que aparece é quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870. Então, essa era a pergunta. Então, a sentença era a área do quadrado, da região, né? Essa era a proposta. Menos a medida do lado dessa região dava 870. Então, daqui surge a primeira equação. Já está aqui, ó. X ao quadrado, que é a área do quadrado, menos a medida do lado, que é x,
igual a 870. Tá aqui. Esse é o nosso primeiro dado matemático que a gente percebe o aparecimento dessa equação de segundo grau, que aí a gente já aprendeu que pode passar tudo para o mesmo lado e que aí ficaríamos com isso aqui, ó. Então, a equação de segundo grau tem este formato, tá? Então, foi assim que a gente vai estudar esse assunto, tá? Para quê? Para aprender a resolver situações em que aparecem equações de segundo grau, problemas que vão se transformar em equações de segundo grau. O nosso conteúdo da agora é esse, resolução de problemas com equação de segundo grau. Tá certo, gente? Então, ó, revivendo, tá? Recordando, vou apagar. Equação. O que é uma equação? Vamos lá, a gente já falou isso esse ano, a gente vai falar de novo. O que é uma equação? É uma sentença matemática com igualdade. Sentença matemática aberta com igualdade, que expressa uma igualdade. Tem que ter o sinal de igual. O que é uma sentença matemática aberta? É uma sentença matemática com variáveis, que a gente não pode determinar de pronto, logo assim que a gente lê a sentença, se aquela sentença é verdadeira ou falsa. Isso é uma sentença matemática aberta. Então, e tem que ter igualdade. Agora, grau. O que é uma equação do segundo grau? Bom, variável. Antes disso, desculpa. Aí, então a equação apresenta o quê? Variáveis. O que são variáveis? São letras. São as letras. É a parte literal da nossa sentença matemática, certo? Essas variáveis vão determinar, de acordo com o expoente que elas apresentam, essas variáveis vão determinar o grau da equação. Então, se eu tenho, por exemplo, é uma equação do primeiro grau com uma variável, essa x mais 2 igual a 8. É do primeiro grau por quê? Porque o expoente que está escondido aqui no x, que está escondido é o 1. Então, esse expoente da variável da nossa equação é que determina, o maior expoente é o que determina o grau da equação. Então, se eu vou trabalhar nesse nosso conteúdo a equação do segundo grau com uma variável, nosso x, um deles pelo menos, deve estar elevado ao quadrado. Deve ter um expoente 2. Então, seria esse. Essa seria uma equação do primeiro grau com uma variável. Essa aqui também. Certo? Essa é outra. Poderíamos ter outra. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Essa seria uma outra equação com uma variável, uma outra equação do segundo grau com uma variável. Essa é de um tipo, essa é de outro tipo, essa terceira ainda é do terceiro tipo. São as equações que nós poderemos encontrar. São os tipos de equação de segundo grau com uma variável que nós poderemos encontrar até aí, tá certo? Até agora. Essas duas, as duas primeiras,
são classificadas como incompletas. Então, uma equação do segundo grau pode ser classificada de duas maneiras: completa ou incompleta. A completa é aquela que apresenta os três termos: o termo de segundo grau, o termo de primeiro grau e o termo independente de x. Então, essa completa tomaria esse formato aqui. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Onde A, B e C são os coeficientes, ou seja, parte numérica. São números. Certo? Sendo para ser do segundo grau, a única coisa, o único empecilho em relação a esses coeficientes é único. O A tem que ser diferente de zero para ser uma equação do segundo grau. Senão, se o A for zero, vai zerar aquele termo de segundo grau. Zerando o termo de segundo grau, a equação passa a ser de primeiro grau e não mais de segundo, tá? Então, a única advertência é essa, que o A seja diferente de zero. Agora, para ser incompleta, poderemos ter essa. Incompleta é que está faltando um termo. Então, está aqui. AX ao quadrado mais BX igual a zero. Podemos ter AX ao quadrado mais C igual a zero. E por último, um que é, só para a gente não deixar de falar, AX2 igual a zero. Nessa primeira aqui, eu tenho quem é igual a zero? O C é nulo. Nessa, o B é nulo. E nessa, o B é igual a zero e o C também. Certo? Então, tá aqui. Essa é a explicação. Vocês já viram isso no nono ano, já tiveram esse contato com a equação de segundo grau, já aprenderam tudo isso. Uma completa é a que tem os três termos. O termo, o AX2 é o termo de segundo grau. O BX é o termo de primeiro grau. E o C é o termo. E o C é o termo independente de X. Ou ainda, termo do grau zero. Tá aí. Então, são esses os termos. AX2 mais BX mais C. O A nunca pode ser zero, porque senão vai sumir o termo de segundo grau e a equação vai deixar de ser de segundo grau. Não vai ter motivo da gente estudar uma equação de segundo grau quando isso acontecer. Agora, verificamos que o B e o C poderão ser nulos, poderão ser de valor zero. Quando
O C for nulo, quem cai? A nossa equação, que era de 3 termos, fica reduzida a 2 termos. Quando o B for nulo, a nossa equação também fica reduzida a 2 termos. E quando o B e o C são nulos, a nossa equação fica reduzida a um termo só. Tá aqui. E aí, continuando a equação. E aí, temos vários modos de resolver as equações, tá? Podemos resolver as incompletas, podemos separar isso em resolução de equações do segundo grau incompleta. Vamos começar por ela. Então, o primeiro tipo da incompleta que nós vamos trabalhar será esse. Como eu botei ali, ax ao quadrado mais bx igual a 0, onde C é nulo. O terceiro termo, o termo independente de x, o termo de grau 0 é nulo. Como fazer? Colocar em evidência x, sobram. Isso aí, por isso que a gente estudou a fatoração. Evidenciação do fator comum. Aí, tinha x no primeiro termo algébrico e tinha x no segundo termo. Então, podemos explicitar x, quer dizer, tirá-lo de cada um dos termos, e aí eu fico com esse produto aqui, ó, de 2 termos, este multiplicado por este, esse monômio multiplicado por esse binômio. Para isso acontecer e dar 0, eu necessito que um deles seja nulo. Para esse produto de 2 termos, de dois fatores, um é x e o outro fator é ax mais b. Então, aqui os 2 fatores. Para esse produto ser igual a 0, eu preciso que um dos fatores, um fator, seja igual a 0. Então, qual? Não sei. Então, eu vou dar a alternativa. Ou é esse, ou é aquele. Ou x é 0, ou ax mais b é igual a 0. Então, daqui já saem as 2 raízes. Por quê? Uma equação de segundo grau tem que ter 2 raízes. Elas podem ser de qualquer maneira, mas elas são 2. Tá? Elas podem ser iguais. Ah, ela é dupla, é raiz dupla, tem o mesmo valor duplamente. Não importa, mas elas são 2. Reduzidas a um único valor, mas elas são 2. Toda equação tem, de acordo com o grau, tem o mesmo número de raízes. Então, uma equação do primeiro grau tem uma raiz. Uma equação de segundo grau tem 2 raízes. Uma equação de terceiro grau tem 3 raízes. Uma equação de quarto grau tem 4 raízes. Vocês vão chegar no assunto em matemática de polinômios e vocês vão verificar isso em outras séries, não é agora no primeiro ano, tá? Mas vocês vão ver polinômios e vão ver um polinômio de 5º grau tem 5 raízes. Podem ser as 5 iguais, não tem problema. Podem ser as 5 iguais a 1, não tem problema nenhum, mas elas são 5. Sempre o grau da equação vai me dizer quantas raízes aquela equação apresenta. Então, tá aqui. Então, a solução dessa equação aqui fica x igual a menos b sobre a.
Então, é 0 e menos B sobre A. Primeira incompleta que a gente tinha colocado, tá? Agora, segunda incompleta, o segundo tipo. Segundo tipo ficou reduzido a isso. É essa, onde B é igual a 0. Sumiu o termo de primeiro grau. Nesse segundo tipo, nós temos o termo de segundo grau e o termo independente de x, ou termo de grau 0. E aí a equação fica... Tá aqui. Essas são as soluções. Solução dessa equação. Uma é mais raiz quadrada de menos C sobre A. Uma das soluções é essa. E a outra é menos raiz quadrada de C sobre A. Então, aí as duas soluções. O terceiro tipo da incompleta... é esse. Onde x ao quadrado é igual a 0 sobre A. 0 sobre A é 0. Qual o número que elevado ao quadrado dá 0? É o 0. Uma das raízes é 0 e a outra também. Solução 0. Certo? Então, essas são os 3 tipos de incompletas. Mas nós não vamos só trabalhar com incompletas. Então, agora nós vamos trabalhar com a completa. E aí, surge um camarada famoso chamado Bhaskara. Ele determinou como seria a resolução. Ele conseguiu, através de uma equação que ele acrescentou um termo no primeiro membro. Aí, para não desequilibrar a equação, ele teve que acrescentar esse mesmo termo no segundo membro. E ele, depois de diversos cálculos matemáticos, muitos... Atende, Pedro. Muitos cálculos, ele chegou à equação completa, a solução da equação completa, que é usando a fórmula que ele determinou e ganhou o nome dele, que é fórmula de Bhaskara. Bhaskara, então, foi um matemático que estabeleceu uma fórmula esse é um K, de Bhaskara, onde ele determinou como uma fórmula que resolve qualquer equação do segundo grau, tá? Fica mais fácil para resolver... Não, ela é mais facilmente aplicável às equações completas, porque as incompletas a gente resolve daqueles modos lá que a gente já viu agora, acabamos de ver. Só que fica mais... Se alguém quiser só estudar a fórmula de Bhaskara e souber aplicar Bhaskara a qualquer uma delas, pode ser completa ou incompleta, vai resolver do mesmo jeito.
vai descobrir os mesmos valores. Não fiquem preocupados, tá? Pode usar a Bhaskara para completa e para incompleta, não tem problema. Quanto a isso, ele escreveu uma equação assim, ó. E a partir daqui, ele descobriu uma coisa importante que é chamado de discriminante. É o delta. É o discriminante. Que ele determina... o valor, de acordo com o valor que ele assume, ele discrimina como são as raízes daquela equação. Ele é que diz, então é por isso que ele é discriminante. Ele determina que tipos de raízes a equação vai ter. Então ele vai ter, quando o delta for superior a zero, tá? Então, para valores positivos, eu tenho duas raízes, que já vimos que uma equação do segundo grau tem que ter duas raízes reais e diferentes, distintas entre si. Então, não posso ser 1 e 1, 2 e 2, mais 2 e mais 2, menos 8, menos 8. Não, isso não vale. Ela vai ser sempre duas raízes diferentes, valores diferentes e valores reais. Posso ter o delta também, esse discriminante, pode valer zero. E aí vamos ter duas raízes reais e iguais. Então vai ser do tipo mais 5, menos 13, mais 9, menos 1, certo? São raízes desse tipo, reais, valores reais, que a gente está habituado a trabalhar, tudo direitinho, lindo e maravilhoso, sendo que são idênticas. Se der mais 2, vai dar mais 2 na outra, tá? As duas raízes vão ser reais e iguais. E posso ainda ter o delta negativo para valores menores que zero. Então, quando isso acontecer, como a gente está revisando assuntos de nono ano, e vocês ainda se encontram no primeiro ano, nós vamos dizer que não existe raízes reais. Cuidado, não tem raiz, delta negativo não tem raiz, não é assim. Tem raiz sim. Nós, dessas séries, nono ano e primeiro ano, ainda não conhecemos um conjunto numérico que absorva esses valores. Esse conjunto é o conjunto dos números complexos, que vocês verão no terceiro ano do ensino médio. É matéria de terceiro ano, tá bom? Então tá aqui. Então, duas raízes não são mais reais, não reais, que a gente chama de imaginárias. Pronto, tá aí. Pronto, então agora vamos descobrir quem é o delta. Como eu determino o valor de delta? Delta também tem uma fórmula. Delta vai valer b² menos 4ac. b² menos 4ac. Onde A, B e C são tirados da nossa equação. E aí, digamos que eu tenha, por exemplo, essa equação aqui.
2x2 menos 8x mais 9 igual a zero. Uma equação de segundo grau completa, onde A vale 2, B vale menos 8 e C vale 9. Agora eu vou, usando esses valores, vou para a fórmula de Bhaskara e vou substituir esses valores. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 9. Delta dá, menos 8 ao quadrado dá mais 64. 8 vezes, aqui dá 8, 4 vezes 2, 8 vezes 9, 72. Delta deu mais 64 menos 72 dá menos 8. Certo? Certo. Então, olhem bem. Delta deu negativo. Daqui eu já posso colocar esse delta deu menos 8, então o delta é negativo, então essa raiz, essa equação não tem raízes reais, as raízes dela são imaginárias. O conjunto solução que eu vou poder usar é o vazio, está vazio. Por quê? Porque eu não conheço outro conjunto até então que seja capaz de absorver raízes quadradas de números. Porque o deltas negativos vão gerar raízes quadradas de números negativos e a gente não tem esse conhecimento ainda. Só no terceiro ano, aguardem, hein? Então tá aí. Tudo sobre equação de segundo grau que vocês possam saber. Agora, o nosso conteúdo, na verdade, era problemas que envolvessem essas equações do segundo grau. E aí nós vamos transformar, assim como nós vimos o que gerou esse aprendizado, o que os babilônios começaram a pensar numa equação do segundo grau, no momento em que aquele problema da área de um quadrado menos o valor do lado desse quadrado gerava um valor 870, né? 570, não lembro mais. Então, esse probleminha aí, criado assim em palavras, é que gerou aquela equação. Foi daí que partiu-se para o estudo de uma equação do segundo grau. E é assim que nós vamos trabalhar. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios com equações, com problemas que vocês vão buscar as equações referentes àqueles problemas. Vão transformar a linguagem do português, que está descrevendo uma situação matemática, em linguagem matemática de verdade. Aquele texto todo ali vai ser transformado numa sentença matemática de segundo grau, uma sentença matemática aberta de segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau, tá bom? Então, aguardem os exercícios para vocês fazerem tudo, tá?